Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano. O programa deste dia você vai ficar por dentro dos melhores momentos da 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. O Episcopado Brasileiro esteve reunido durante 10 dias no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional de Aparecida. Foram 22 sessões ao longo desses dias. Uma estrutura foi montada para os bispos do Brasil. A 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil tem início nesta quarta-feira e vai reunir o Episcopado Brasileiro para discutir os rumos da Igreja no país. E toda uma estrutura é montada para que os trabalhos possam ser desenvolvidos. A gente sempre prepara, com muito, além de muito amor e carinho, para receber todos os bispos do Brasil aqui no Centro de Eventos, mas são 10 dias onde são muitos os temas tratados. Esse ano, por exemplo, é um ano eletivo, então tem uma outra demanda, uma outra necessidade, que são urnas eletrônicas para votação. E além de todo esse nosso espaço que o Centro de Eventos já oferece, são montadas várias salas para que os trabalhos nesses 10 dias ocorram de forma completa. É uma estrutura complexa, organizada ao longo dos dias de evento. Isso tudo não só para atender os bispos, mas também outros profissionais que estarão presentes. Tem uma sala específica para todas as emissoras de TV e rádio, a imprensa em geral que vem acompanhar, para fazer os seus trabalhos e demandar daqui já as gravações. Tem a sala de coletiva de imprensa, onde todos os dias os senhores bispos vão dar as coletivas, sala de secretaria, de check-in, posto médico, nós temos um posto médico específico com médicos e enfermeiros atendendo os bispos. Neste período é disponibilizado para eles fazerem o acompanhamento da vacina, tanto de Covid quanto de influenza, porque muitos vêm de regiões mais afastadas, que não têm a oportunidade de receber a vacina, ou de fazer algum exame médico, exame clínico. Todo esse atendimento também de saúde é oferecido aqui no Centro de Eventos. Inclusive, uma estrutura com lojas é montada para oferecer aos bispos a oportunidade de ter acesso a materiais para as dioceses. A maioria dos bispos eles estão em locais mais reservados, então às vezes não tem acesso a uma livraria ou a um material litúrgico que ele precisa, ou um serviço tecnológico para a sua diocese. Então a gente procura também trazer parceiros durante a Assembleia que colocam os seus produtos e serviços à disposição do episcopado, que aqui eles conseguem encontrar não só produtos, equipamentos, informática, soluções, também todas essas questões de saúde e realizar a Assembleia da melhor forma possível. A Assembleia dos Bispos do Brasil reúne representantes dos 18 regionais da CNBB. Desde 2011, o evento é realizado aqui, em Aparecida, no interior de São Paulo. Mais de 300 bispos devem estar presentes aqui ao longo dos dias de Assembleia. A gente fica assim 100% à disposição e a serviço da CNBB para auxiliar naquilo que eles precisam. Ativamente aqui no Centro de Eventos nós estamos numa equipe em torno aí de 40 a 45 pessoas. E um evento dessa magnitude necessita de um cuidado especial, dando atenção a cada detalhe. É um evento católico do nosso Brasil, mais importante da Igreja Católica no Brasil. Então, e segundo, que nós temos aqui todo o episcopado reunido em Aparecida. Então, além da segurança ser muito reforçada, temos as questões de acesso dentro da arena, os temas que são tratados, tem temas que são reservados, então não pode ter presença das equipes de trabalho. Então tem toda uma preparação por trás, além, e um cuidado, além do que somente a estrutura que a gente monta aqui. O tema central da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil é a avaliação global da caminhada da CNBB e tem outros 6 temas prioritários: doutrina da fé, liturgia, regimento da CNBB, relatório do quadriênio, relatório econômico, textos litúrgicos. O Alain Ribeiro esteve presente todos os dias do encontro. Vamos rever como foi os melhores momentos.
No primeiro dia da Assembleia Geral da CNBB, a presidência fez um balanço do quadriênio. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, fez um panorama dos trabalhos realizados até aqui. Ao apresentar hoje o nosso balanço de tudo o que fizemos no relatório da presidência, nós evocamos aquela imagem de março de 2020, quando o Papa Francisco rezou e se dirigiu ao mundo inteiro na Praça de São Pedro. E ele disse: a igreja é um barco numa travessia. Da mesma forma, nós aplicamos essa metáfora a nós, como CNBB, numa travessia, como um barco, em tempestades muito grandes. Não precisa nem dizer quais são essas tempestades, pensando as dificuldades vividas como sociedade brasileira nestes últimos 4 anos. Uma convulsão verdadeiramente forte do ponto de vista político e de descompassos que atingem ao nosso povo, as pessoas e de modo muito especial aos mais pobres e sofredores. Fomos obrigados a nos reinventar, para dar novas respostas. E quando era necessário e foi importante o distanciamento social, nós encontramos caminhos para multiplicar, na verdade, triplicar encontros, contatos, escutas, promoções e respostas. Dom Valmor ressaltou que a conjuntura social, política e econômica dos últimos anos foi a mais difícil de toda a história da CNBB, mas que ao mesmo tempo foi oportunidade de crescer. Portanto, olhamos esse quadriênio, em quadriênios talvez dos mais difíceis, pensando a situação social, política e econômica no Brasil, um dos mais difíceis da sua história como igreja CNBB, 70 anos. Mas conseguimos dar respostas com simplicidade e com humildade, na condição de aprendizes do que o novo tempo nos ensina e nos pede. Chegamos, portanto, ao início dessa 60ª Assembleia Geral, que avalia o caminho, abre novos caminhos e aponta novos rumos. Chegamos com o coração agradecido. Um relatório foi apresentado pela presidência da CNBB no dia de hoje, destacando atividades realizadas durante o quadriênio. Entre 7 pontos apresentados no documento, destaca-se o trabalho em favor da vida durante a pandemia de Covid-19 e a formação no combate à fake news. Dentre os temas abordados na coletiva, a violência nas escolas esteve em destaque. Dom Valmor ressaltou que é necessário um caminho de diálogo para a construção de uma cultura de paz. Foi apresentado também no dia de hoje uma sugestão pastoral para os ambientes escolares. A nossa igreja é uma igreja que está presente no mundo da educação e compreende esse caminho, sobretudo lembrados aqui do Pacto Global pela Educação, convocados pelo Papa Francisco. Nós precisamos encontrar caminhos de diálogo, oferta de serviços e indicações concretas, porque esta situação do que tem acontecido nas escolas com violências nos preocupa muito. E nós temos que contribuir também de modo muito decisivo e podemos, pela experiência no mundo da educação e também porque viver a fé cristã é humanizar-se, é encontrar novos caminhos, é respeitar a dignidade de toda pessoa humana. Esse é um desafio novo entre os muitos que cada dia surgem, que nós temos que enfrentar de modo corajoso, sem pânico, mas de modo muito decisivo para que uma nova cultura, a cultura da paz, se estabeleça e nós possamos assim servir muito e melhor com a nossa educação em diálogo com todo o contexto e o conjunto da sociedade. Os bispos também se posicionaram diante dos desafios dos povos indígenas no Brasil. No dia em que é recordada a importância dos povos indígenas, 19 de abril, os bispos afirmaram que é preciso reconhecer o protagonismo e a sabedoria dos povos originários. A Igreja no Brasil, através da pastoral indigenista, sobretudo do CIM, o Conselho Indigenista Missionário, tem sido muito atenta para as necessidades dos povos indígenas, mesmo com limites, né, que a gente observa
nos últimos anos. Agora se tem também esperança com novas questões que surgem, não só na questão política, mas na questão também eclesial, de um olhar mais atento para os povos indígenas, para que eles possam viver o seu protagonismo e, ao mesmo tempo, continuar sendo povos organizados, respeitados e, ao mesmo tempo, tendo grupos, entidades, seja eclesial ou civil, para apoiar as suas causas. Em breve, as comunidades de todo o Brasil estarão celebrando com a 3ª edição do Missal. Após 19 anos de trabalho, os bispos apreciaram os últimos ajustes no texto. O presidente da Comissão para a Liturgia da CNBB, Dom Edmar Peron, explicou como foi o processo. Este missal que foi aprovado por Roma é a tradução da 3ª edição proposta promulgada por São João Paulo II. Eu acho isso uma experiência bonita. Por quê? Diz que a igreja é viva, que aquilo que nós cremos é uma realidade concreta, que não muda, mas nós vamos incorporando. Você falava de umas coisas que eu fiquei pensando, gente, mas eu nunca refleti muito sobre isto, quando você nos questionava sobre a inteligência artificial, não sei o quê. A vida é dinâmica. Então, se a vida é dinâmica, o modo de viver a vida da fé também é dinâmico. Por isso, era necessária uma 3ª edição do Missal para incorporar o dinamismo da igreja. Um balanço das atividades realizadas pela Comissão para a Doutrina da Fé da CNBB também foi apresentado. A comissão ajuda o magistério doutrinal dos bispos a promover a fidelidade à doutrina da igreja, a integridade na sua transmissão, emitir parecer sobre publicações que exigem esclarecimento a respeito da sua concordância com a fé. Os documentos da CNBB devem ser olhados por essa comissão, não num sentido de rastrear ou de encontrar erros, não, mas de dizer, isso daqui está dentro da unidade da fé. Isso daqui é um sinal da nossa comunhão na fé. É um sentido positivo que muitas vezes nós não percebemos porque gostamos mais de criar polêmica com questões negativas, né? Então a comissão também tem a tarefa de avaliar do ponto de vista doutrinal os textos de grupos de trabalhos da CNBB, promover a publicação de temas de interesse eclesial. Por exemplo, a comissão publica esses subsídios. Nossa comissão, nesses últimos 4 anos, publicou esse subsídio doutrinal, o Magistério dos Bispos, um trabalho feito pela comissão com a ajuda dos peritos que, junto com a comissão, elaboraram este subsídio, que depois da consulta aos peritos, da ajuda deles, a comissão dá uma palavra final. O texto apresentado pela Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação traz fortes referências do Papa Francisco. As sugestões reforçam que é necessário construir uma cultura do encontro justamente para favorecer o diálogo entre pessoas diferentes. São 3 páginas que tentam apresentar um conjunto de sugestões para colaborar com as famílias, com as escolas e também com a sociedade, como que neste tempo que estivemos marcados por uma série de ameaças de violência contra as escolas, na verdade contra as pessoas, não é? Contra os estudantes, educadores, os fatos de São Paulo, onde foi vitimada uma educadora, uma professora, ou da creche em Blumenau, onde foram vitimadas crianças, trouxeram para todo o país um clima de muita preocupação. E, por vezes, nós pensamos mais no aspecto da segurança, que é necessário, importante e deve ser feito, mas
não é suficiente para promover em cada escola e na relação das escolas com as famílias um clima de promoção da cultura da paz, do respeito à dignidade da pessoa humana, uma cultura do verdadeiro encontro, também marcado pelo diálogo e pela tolerância. Então essas sugestões, elas foram pensadas por um conjunto de educadores e ontem nós divulgamos, na verdade o texto está com a data do dia 18 de abril, porque não é precisamente um trabalho da conferência, mas de uma comissão que pertence à nossa conferência. As diretrizes da ação evangelizadora, que geralmente são apresentadas ao final de um quadriênio, só serão finalizadas após o Sínodo de 2023. Ao longo desse tempo, a comissão busca caminhos de como transmitir a fé aos mais jovens. E daqui a pouco continuamos mostrando os melhores momentos da Assembleia Geral da CNBB. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano e continuamos acompanhando os melhores momentos da cobertura do Alain Ribeiro durante os 10 dias do encontro presencial do Episcopado Brasileiro, realizado mais uma vez em Aparecida, São Paulo. Desde 1998, a Igreja no Brasil conta com um fundo de solidariedade que se converteu em um gesto concreto da campanha da fraternidade. As ações tornaram possível inúmeros projetos pelo país. O Fundo Nacional, ele apoia projetos com características sempre ligadas ao tema da campanha da fraternidade do ano em curso. E sempre tem 3 grandes eixos para organizar os projetos. São 3 aspectos em geral. Primeiro eixo sempre é um eixo assistencial ou emergencial. Segundo, um eixo promocional, cuja característica principal são os cursos de natureza profissionalizante. E terceiro, um eixo de nível mais de conscientização dos direitos em vistas do enfrentamento estrutural das causas da pobreza. Isso foi uma característica, que aos poucos foi se construindo, assistencial, promocional e de conscientização. Dom Joel faz um balanço dos projetos enviados em 2022. Portanto, 2022, 541 projetos, 344 analisados e aprovados, lamentavelmente, apenas 188. Agora, vejam que número. Às vezes eu gosto dos números, que eles são objetivos. Nesses 188 projetos, o total aprovado foi de R$ 4.987.966,49. Dá para dizer 5 milhões, não dá? Dá para aproximar. Agora, faz a conta comigo. Isso é 40% da generosidade do Brasil. Então, a gente fica muito feliz. É claro, eu queria 50 vezes isso aqui para poder atender todo mundo. Mas, segunda característica, desses quase 5 milhões, o valor médio de um projeto foi de R$ 26 mil. Então, você imagina o quanto as situações de necessidade, de carência, de pobreza, mas quando são integradas com seriedade, com sonho, com compromisso por atender os necessitados, com 26 mil é capaz de fazer muita coisa. A Amazônia esteve em foco nas discussões da 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Entre os temas abordados está a exploração sexual, o garimpo ilegal e o desmatamento. Além disso, os bispos comentaram sobre os desafios e os trabalhos da igreja na região. O Amazonas é uma realidade muito abrangente. E a Amazônia, quando falamos da Amazônia, nós recordamos também um povo que é extremamente acolhedor, um povo que tem uma religiosidade muito profunda, um povo que gosta de expressar a sua afetividade, um povo que gosta de dar as boas-vindas, de abraçar a você, que você logo se sinta em casa. É um povo que gosta de se manifestar
na sua religiosidade através das procissões, de modos tão diferentes e ao mesmo tempo tão ricos. Um povo que tem um ritmo cultural e um ritmo de convivência, o ritmo das águas. Eu queria, por último, ainda colocar uma questão do nosso modo de ser igreja na Amazônia. Existe uma relação muito profunda e bonita entre os bispos e as igrejas, as nossas comunidades que são dioceses e prelazias. E como também existe uma participação extraordinária dos leigos na nossa vida eclesial. Mulheres e homens que atuam na catequese, nas lideranças, na coordenação das comunidades. Podemos imaginar uma paróquia com mais de 80 comunidades, como a presença dos leigos tem nos ajudado, leigos e leigas têm nos ajudado na missão nossa de evangelizar. Na realidade de Roraima, Dom Evaristo compartilhou que milhares de imigrantes venezuelanos vivem no estado, vindos em busca de melhores condições de vida. Dom Leonardo me dizia, só em Manaus tem hoje 15 mil venezuelanos, né? Eu vinha antes ali do Pará e sabia que na cidade de Belém também tem mais de 600 Uarau que vieram da Venezuela, fora outras etnias indígenas que estão lá. Mas em Roraima agora, então mais de 500 por dia. E a igreja tem se colocado muito a serviço. Dom Leonardo chamava a atenção da Caritas, né? E outras entidades que ajudam a igreja a poder dar de comer. Só em Boa Vista, a igreja está fornecendo diariamente 1.500 quentinhas, almoços diários. E o que mais me impressionou, quando eu cheguei na cozinha, onde se prepara esse alimento, o padre que estava lá junto com aqueles que preparam me disse, aqui diariamente acontece o milagre da partilha. E o espaço era tão pequeno, menor, metade dessa sala aqui, e ali aqueles panelões, os fogões, um calor sufocante, e eu disse, como é que vocês aguentam ficar aqui preparando? Não, por amor àqueles nossos irmãos, a gente faz qualquer esforço, né? Então, assim, com pouco dinheiro, Dom Joel falava isso, com pouco dinheiro se faz muito. Aí está o milagre do amor, milagre da partilha. Essa questão da migração é uma situação grave em toda a Amazônia e requer um cuidado cada vez maior também dos poderes públicos sobre essa questão. Para fortalecer a ação evangelizadora, o Programa Missionário Nacional tem desenvolvido diversas ações para criar uma mentalidade missionária. Dom José Altever dá os detalhes de como é a dinâmica dos trabalhos. O Programa Missionário Nacional, ele nasceu para isso, ajudar na consciência missionária, até o ponto de criar uma mentalidade missionária. E aí apresenta 4 prioridades. A formação missionária, a animação missionária, a missão adigentes e o compromisso profético social. E cada prioridade dessas, para cada prioridade foram criados projetos, vários projetos, para que assim pudesse aterrissar, realmente chegar até a base essas prioridades. Para isso foram criados projetos, e esses projetos foram criados por grupos de trabalho, foram criados vários grupos, vários GTs, acho que 6 GTs foram criados para ajudar na prática vivencial dessas prioridades missionárias. O 5º Congresso Missionário Nacional também esteve em destaque. O encontro acontece no próximo mês de novembro em Manaus, no Amazonas. E esse congresso tem como tema Ide da Igreja Local aos confins do mundo, e o lema, em sintonia com o 3º ano vocacional e também com a mensagem do Papa do Dia Mundial das Missões, corações ardentes, pés a caminho. Do texto, dizemos, dos discípulos de Emaús. Portanto, alguns objetivos específicos desse congresso, impulsionar essa reflexão acerca da consciência e ação missionária das igrejas locais,
preparar a Igreja do Brasil, que um dos objetivos é, em 2024, novembro de 2024, teremos o 6º CAN, Congresso Americano, que será em Porto Rico. Então, esse congresso também é em preparação ao 6º CAN. Efetivar aquilo que Dom Altevir apresentava, a concretização, dizemos, do nosso programa missionário nacional. Incentivar a cooperação intereclesial com o projeto Igrejas Irmãs aqui no Brasil e também com o projeto Igrejas Irmãs Adjentes, com os diferentes regionais do Brasil que têm essa missão. E, claro, celebrar a caminhada missionária da Igreja no Brasil. Nesta terça-feira, os bispos abordaram o projeto Comunhão e Partilha. Em todo o Brasil, 42 dioceses recebem ajuda justamente para financiar a formação de seminaristas. O projeto parte de uma colaboração de 1% de cada diocese do Brasil, das suas entradas normais, mensais, para este fundo criado junto à CNBB. E a partir daquela data, então, anualmente, nós temos as contribuições mensais das dioceses a este fundo Comunhão e Partilha, e o fundo repassa às dioceses, aos institutos de filosofia e de teologia, que é para esses seminaristas que o fundo existe, o que é necessário para os seus estudos e a sua vida em comunidade. Dom José Valmor explicou como é distribuído os grupos que recebem os recursos. Então, no momento, esta foi a prestação de contas que eu fiz à Assembleia, no momento, nós temos 323 seminaristas sustentados por este projeto, de 42 dioceses diferentes. E o repasse mensal, então, de R$ 381.096 centavos. Como as dioceses são muito fiéis na colaboração com este fundo, nós temos, então, a capacidade de guardar quase um projeto inteiro do ano como garantia de sustentabilidade do projeto para o próximo ano. Então, isso dá uma tranquilidade às dioceses que recebem recursos. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já eu estou de volta. Durante a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aconteceu a eleição, com um voto secreto para 20 funções à frente da CNBB, sendo 4 membros da presidência. A Assembleia dos Bispos deste ano será eletiva, ou seja, ao longo dos dias serão eleitos os novos membros da presidência e das comissões episcopais. É uma Assembleia eletiva, serão eleitos o novo presidente da CNBB, os 2 vice-presidentes, também o secretário-geral e os bispos das 12 comissões, além dos que vão representar o episcopado junto ao sínodo de 2023 e 2024 e também os representantes junto ao CELAM. O padre Patrick explica como é a dinâmica das votações. O Estatuto da CNBB diz que quem pode votar são os bispos no exercício do ofício. Então, os bispos diocesanos, arcebispos, os bispos prelados e os bispos auxiliares, aqueles que estão em plena atividade nas suas igrejas particulares ou como auxiliares, né? Então, esses são os que podem votar. Para serem votados, não podem ser votados para presidente e vice-presidente os bispos auxiliares. O restante todos são aí candidatos. E às vezes as pessoas perguntam, mas tem chapa, como que funciona? Não tem. São escrutínios que são realizados para cada uma dessas funções. E urnas eletrônicas são preparadas para que a votação possa acontecer. Cada bispo vai até a cabine e registra o seu voto. O sistema todo informatizado, todo auditável, os nossos técnicos já vêm preparando, que é uma modalidade que desde 2014 já acontece na conferência. Então, para cada uma dessas funções, são 3 escrutínios. O primeiro escrutínio, o conhecimento dos principais candidatos. No segundo escrutínio, se o mais votado tiver 2/3 dos votos, já é eleito. Se não é eleito, no terceiro escrutínio, entre os 2 mais indicados. Isso para todas as funções.
As eleições marcam o fim do quadriênio da atual presidência da CNBB, um período de fortes desafios para a Igreja no Brasil, principalmente em decorrência dos reflexos da pandemia de Covid-19. Há 4 anos atrás, quando começamos, Dom Valmor colocou alguns parâmetros: gestão, formação integral e comunicação. A partir desses 3 parâmetros, o que se pode dizer? Foram dados inúmeros avanços em termos de gestão, no sentido de acompanhar o que hoje é a compreensão da gestão, tanto no campo da Igreja, quando o Papa Francisco fala de transparência, quanto nas grandes orientações que hoje se dá no mundo. No âmbito da formação, alargar o horizonte, não apenas para a formação técnica nesse ou naquele campo, mas desde a formação primeira, iniciação à vida cristã, até a formação humana, hoje fundamental num tempo como esse que nós estamos vivendo. E comunicação com a sociedade, um diálogo muito respeitoso com o Brasil, com tudo aquilo que o Brasil viveu, por exemplo, na pandemia, e vai continuar vivendo com todos os desafios que tem. Agora, temos destaques dos últimos dias de encontro da Assembleia Geral, que nos trouxe assuntos pastorais de ordem espiritual e de ordem temporal, e os problemas emergentes da vida das pessoas e da sociedade, sempre na perspectiva da evangelização. É o que vamos acompanhar agora. Nesta quarta-feira, os bispos abordaram o 15º Intereclesial. O bispo de Rondonópolis, Guarantinga, Dom Maurício Jardim, trouxe os detalhes do evento que acontecerá no próximo mês de julho. Este ano o tema do encontro é SEBS, Igreja em Saída em Busca de Vida Plena para Todos e Todas. Observaram que esse tema já muito alinhado com o magistério do Papa Francisco, com Evangelii Gaudium, que projeta a igreja, é o pedido do Papa para que a igreja seja missionária, igreja em saída. E a SEBS adotou, as comunidades adotaram essa temática, essa indicação do Papa e colocaram já no tema do 15º Igreja em Saída em Busca de Vida Plena. Para quem? Para todas as pessoas. E o lema, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. O bispo de Floresta, em Pernambuco, Dom Gabriel Marquesi, falou sobre as comunidades eclesiais de base. As comunidades são cristãos, as SEBs, cristãos que desde o início levaram a sério a sua participação na vida da igreja, levaram a sério o compromisso com o batismo que receberam. Hoje se fala de sinodalidade, hoje se fala de participação. As SEBs foram entre as primeiras que entenderam este recado que nos veio do Concílio Vaticano II. E é um povo que gosta de assumir a sua responsabilidade de cristão na vida, no dia a dia do seu viver. A CNBB tem hoje 157 bispos eméritos. E o que a Igreja no Brasil tem buscado é mudar a concepção que isso seria o fim das atividades eclesiais. A renúncia da diocese representa uma nova etapa dentro da missão do bispo na Igreja. Portanto, não é um título de honra, é nem de reconhecimento, não é? Pelo trabalho que nós fizemos, não é um título que premia, não é? Digamos, a vida de um bispo. Portanto, não é um título vazio, embora perdendo a jurisdição e, portanto, o poder, não é? A autoridade de servir a igreja de acordo com o ministério que exercia, eu estou ligado à minha igreja. E tem um vínculo amadurecido, não somente pelo fato que a gente recebeu a ordenação episcopal, que é um dom que se imprime na vida de um candidato ao episcopado que se torna bispo, e que o caracteriza de forma definitiva também diante de Deus e diante da igreja, mas também tem um vínculo com os irmãos bispos,
tem um vínculo com aqueles presbíteros que eu ordenei, tem um vínculo com o povo que eu servi, tem um vínculo que não é regulamentado por leis, mas que coloca sempre o coração em funcionamento para amar, para servir. Os bispos reunidos em Aparecida, no interior de São Paulo, apresentaram 3 cartas. Uma direcionada ao Papa Francisco, a segunda ao Dicastério para os Bispos e a última ao povo brasileiro. O cardeal Dom Orani João Tempesta deu detalhes da mensagem ao Santo Padre. É uma tradição que se repete a cada ano e é uma carta que um grupo realmente elabora, depois passa pelo plenário da Assembleia com as correções, com as sugestões, com aumentos, diminuições, até ser aprovada totalmente pela Assembleia. E ela vai tratar desses assuntos, né? Contar um pouco da caminhada da Igreja também aqui da CNBB e a nossa oração pelo Papa. O cardeal Dom Paulo César Costa apresentou a mensagem encaminhada ao Dicastério para os Bispos. Já é tradição das Assembleias uma carta dirigida, antigamente se chamava Congregação dos Bispos, agora se chama Dicastério dos Bispos. Então já é tradição e nesse ano nós fizemos 2 cartas. Fizemos uma carta dirigida ao cardeal Marc Oillet, que era o prefeito daquilo que se chamava a Antiga Congregação para os Bispos e que deixou agora em abril. E fizemos uma outra carta também dirigida ao novo prefeito, Dom Robert Francis, que é o novo prefeito do Dicastério para os Bispos. A carta dirigida ao cardeal Marc Oillet tem mais um tom de agradecimento. Ele deixou essa missão, então nós escrevemos uma carta agradecendo primeiro pelo trabalho que ele desenvolveu à frente da Congregação dos Bispos, que se chamava assim, Congregação dos Bispos, desde 2013. Ele foi prefeito da congregação, exerceu essa missão desde 2013. Agradecemos também pela visita de Límina. O Episcopado Brasileiro cumpriu nos últimos anos essa missão que nós temos de 5 em 5 anos de visitar o Papa, e nós cumprimos nesses anos a visita de Límina. E fomos muito bem recebidos, foi um clima de profunda fraternidade, então nós agradecemos pela visita de Límina, principalmente pela última visita a de Límina. E um terceiro elemento ainda, nós o agradecemos pelo um simpósio que ele promoveu sobre a teologia fundamental do sacerdócio. E as conferências desse simpósio serão publicadas aqui no Brasil e serão publicadas, me parece, inclusive, pela editora CNBB. Né? E ele virá ao Brasil no próximo ano para fazer o lançamento desse livro. A segunda carta é dirigida ao atual prefeito, que tomou posse esses dias, no início do mês de abril, Dom Robert Francis, que é o atual prefeito do Dicastério para os Bispos. Essa carta nós iniciamos pouco falando da nomeação dele como prefeito para o Dicastério dos Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. No segundo parágrafo, nós o saudamos pelo tempo pascal, né? Nesse tempo especial da Páscoa, Jesus Cristo nos transmite uma mensagem por meio de Maria Madalena: não tenhais medo e de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. E depois, num terceiro momento, nós apresentamos para ele a nossa conferência, porque ele está assumindo essa missão de prefeito. Também foi apresentada a carta ao povo brasileiro, como tradicionalmente acontece em todas as Assembleias Gerais dos Bispos do Brasil. Entre os temas estavam os Yanomamis, a guerra na Ucrânia e o feminicídio. Quem nos une é Cristo, e por ele, esperançosos e comprometidos, renovamos nossa opção radical e incondicional com a defesa integral da vida que se manifesta em cada ser humano e em toda a criação. A renovação desse compromisso com a vida dá-se num tempo marcado por grandes desafios, que, longe de nos desanimarem, estimulam a Igreja na promoção do Reino de Deus. Nossas comunidades estão respondendo com solidariedade fraterna
as consequências das tragédias socioambientais, com um compromisso cidadão na defesa da democracia e com responsabilidade social ao drama da fome que nos assola. Com alegria, reconhecemos que esse é o autêntico e eficaz testemunho de que o mundo necessita à luz da palavra de Deus, pois não temos ouro nem prata, mas trazemos o que de mais precioso nos foi dado. Reafirmamos nossa profunda confiança no povo brasileiro. Não tenhamos medo. A esperança é a nossa coragem. Sejamos semeadores de mudança, de solidariedade e de vida, pelo amor do Cristo vivo e ressuscitado, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, invocamos a bênção de Deus sobre todo o povo brasileiro, suas famílias e comunidades. Eu fico por aqui, o programa chega ao fim, mas na próxima semana tem mais e eu conto com a sua companhia. Até logo!